Nós vamos dar início, primeiro, apresentando a equipe que tornou possível que esse curso acontecesse. Como sabemos, não conseguimos fazer absolutamente sozinhas, e o bom é que temos pessoas que aceitam participar dessa viagem conosco. Então, inicialmente, eu passo a palavra ao professor Walter Filé e, por seguinte, todas as outras pessoas da equipe vão se apresentando. Por favor, professor. Obrigado, Jô. Meu nome é Walter Filé, eu fui até o ano passado professor da Rural, do campus de Nova Iguaçu, e esse ano eu estou na UF, na Universidade Federal Fluminense. Eu sou coordenador do LEAM, que é o Laboratório de Estudos e Aprontos Multimídia. Então, assim, sou coordenador do LEAM e estou dando, com imenso prazer, uma ajuda aqui para a Joselina, para um curso tão importante como esse. Obrigado, boa tarde a todos. Então, vamos lá. Quem vai se apresentar agora? A equipe direto, sem que eu precise chamar, por favor. Quem vai? Eu. Uau! Olá, tudo bem? Conseguem me ver? Sim. Boa tarde, para quem não me conhece, eu me chamo Juliana Nascimento, sou orientanda da professora Joselina no curso de pós-graduação de mestrado em Educação e Diversidade da linha 3 pela Universidade Federal Rural do Rio. Olá. Olá. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila Bahia, sou orientanda da professora Joselina no mestrado em Educação pela Rural. E nós já temos conversado um pouco, né, através do e-mail. E eu gostaria de passar algumas informações para vocês e agradecer também a presença e a participação de todos. Boa tarde, eu me chamo Fabiana, eu faço parte também da equipe de organização do curso. Sou monitora da professora Joselina na disciplina de Antropologia. Boa tarde, eu sou a professora Rejane, sou aluna do doutorado na Universidade Federal Fluminense, meu orientador é o professor Walter Filé, e atuo como professora dos anos iniciais e orientadora educacional na rede municipal de ensino de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, e estou aí, né, participando e colaborando com a execução do curso. Espero que vocês aproveitem. Próxima. Olá, meu nome é Leidiane, eu sou orientanda do professor Walter Filé, faço doutorado no programa de pós-graduação em educação da UF e também estou aqui com muito prazer contribuindo na organização do curso e também aprendendo com todas de vocês. Obrigada. Quem vai? Olá, boa tarde. Eu me chamo Ana Luísa, sou orientanda do professor Walter Filé no curso de mestrado do programa de pós-graduação da UF. Estarei aqui contribuindo com a equipe para a execução desse curso e espero que todos vocês possam aproveitar bastante e sejam bem-vindos. Mais alguém? Todo mundo? Bom, eu quero dizer que sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Licenciatura em Educação do Campo e do programa de pós-graduação em Educação. Eu estou extremamente feliz porque eu vejo que um número de mulheres extremamente atuantes e importantes nessa reflexão contra a raça e o racismo estão participando desse curso. Bom, então vamos começar com os nossos primeiros slides, porque a nossa aula será, nós já dissemos isso em várias das comunicações, mas é só repetir. Essa aula de 2 horas se divide em 3 momentos principais. Primeira meia hora, mais ou menos, que hoje será um pouco mais curto, porque nós utilizamos uma parte do tempo para apresentar a equipe, porque entendemos que isso é extremamente importante. A primeira meia hora vai ser um pouco de uma introdução a uma discussão teórica, que nós sabemos que não se faz em meia hora somente. Depois, na hora seguinte, nós teremos a convidada do dia, que hoje é a professora Anne Ocoró,
da Argentina, ela vai falar mais ou menos por 1 hora, e na última meia hora, então, nós teremos o momento das perguntas. Sempre lembrando, quer dizer, estamos no momento que todos já estamos acostumados com essas lives e sabemos que as perguntas todas não temos condição de responder a todas, porque, em princípio, neste curso são 200 pessoas inscritas. Então, nós temos já 2 das nossas colaboradoras que vão fazer uma espécie de resumo das perguntas e nos encaminharão. Perfeito? Isso posto, nós temos aí, como já foi apresentado, estou repetindo um pouquinho para quem chegou depois. O professor Walter Filé já se apresentou, ele é professor da Universidade Federal Fluminense e é a pessoa que está fazendo com que seja possível que a gente tivesse acesso a todo esse equipamento, a todo esse aprendizado na área tecnológica, e aí, sem dúvida, que isso tem que ser repetido e agradecido todo o tempo, até porque é uma pessoa que tem como atitude compartilhar o seu saber todo o tempo. No nosso segundo slide, a gente, então, começa mesmo, esse é o terceiro. Não, desculpa, esse é o primeiro. Perdão, coisas de primeiro dia, né? Acho sempre importante dizer a partir de onde vem essa decisão de fazer esse curso. Volto a pedir que desliguem as câmeras, por favor. Não só o som, mas a câmera também. Esse curso foi possível porque ele é um recorte de um momento extremamente importante na minha vida acadêmica e na minha vida ativista, que foi a oportunidade de fazer um pós-doutorado olhando para a América Latina. Foi no período que está aí, de agosto a julho, e foi dentro do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Católica do Peru. Aí, ao final, a gente tem o nome completo do projeto. O que me levou a pensar esses 3 países, a primeira das razões começa pelo Peru. Eu era ativista, não sonhava ainda entrar para fazer pós-graduação. Eu era ativista no CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. E lá, certa vez, nós recebemos uma ativista peruana, ativista do movimento de mulheres negras, do movimento social negro do Peru. E ela nos contava das situações e condições em que vivia a população negra no Peru, e nos contava também das diversas formas de manifestação do racismo. Isso nós estamos falando de alguma coisa lá pelos anos 90. E naquela ocasião, eu consegui perceber que uma das grandes falácias que ouvíamos no Brasil, de que o que fazia com que o racismo aqui fosse mais acirrado era o fato de sermos grande maioria da população negra, isso era uma mentira, porque o Peru, naquela época, estava em torno, não tinha 3% da população, e quando ela relatava, a semelhança era muito grande. Então, desde então, eu fiquei desejosa de fazer esse trabalho de pesquisa no Peru, e isso agora tive oportunidade. No caso da Argentina, se dá muito mais porque eu sou uma pessoa particularmente apaixonada por Buenos Aires, tenho ido várias vezes, e a ausência de pessoas negras ao alcance do olhar em Buenos Aires me incomodava, porque no ativismo na América Latina, de ir aos encontros feministas da América Latina e do Caribe, já desde os anos 90, encontrava pessoas argentinas organizadas, denunciando o racismo. E, no entanto, essas pessoas eram invisíveis quando se andava na rua. Então, eu fiquei interessada em ir até lá. E lendo alguns artigos, alguns textos, inclusive, estão disponíveis aí, como o de Alejandro Ferreiro, como o da Laura, eu fui entendendo que havia ainda muita possibilidade de ir a campo, e principalmente a campo com o meu olhar, com os meus óculos de mulher e de mulher negra. No caso do Uruguai, se deu principalmente porque, depois do Brasil, junto com o Brasil e com a Colômbia, a meu ver, o Uruguai é um dos lugares que tem
uma organização mais efetiva do movimento social negro. Então, me interessou saber como é que se organizavam as mulheres negras por dentro desse lugar, né? Então, isso para dar uma ideia por que escolher, porque essa é uma pergunta que geralmente me fazem. O nosso próximo slide, ele vai, então, introduzir aquilo que tenho trabalhado de forma basilar. Este é um texto de Martinez Etxassabal, que está também na nossa referência. Martinez Etxassabal é uma mulher negra cubana, professora nos Estados Unidos já há muitos anos. Volto a pedir que fechem as câmeras. Tem gente de câmera aberta aí, por favor. E que esse texto me parece sempre o que me conduz a refletir sobre as questões de raça e racismo, porque ela, muito atentamente, chama atenção para o fato da fluidez e de como o racismo é transformante, de como ele dialoga com a história, como ele dialoga com as teorias, como ele dialoga com os interesses e com os discursos sociais. Temos uma tendência, muitas vezes, a pensar racismo de uma única forma, se manifestando de uma única maneira. Quero deixar claro que não há necessidade alguma de copiar, porque esses slides também estarão disponíveis para quem desejar posteriormente. Então, me calçando nessa oportunidade reflexiva que traz Martinez Etxassabal, que nós começamos, então, a pensar. Só é possível ter um olhar para entender a forma como se manifesta o racismo em diferentes situações, em diferentes estados nacionais, se eu tiver em mente que racismo não é o mesmo todo o tempo. Se eu tiver em mente, por exemplo, que negro não é negro em todo o tempo, em todo lugar. Nós vamos ver depois, conversando com as nossas palestrantes, que serão palestrantes acadêmicas e também oriundas dos movimentos sociais dos 3 países, e todas com situação de liderança na luta contra o racismo e contra o sexismo nos seus países, que estarão conosco. Nós teremos a oportunidade de ver, por exemplo, que o olhar sobre a população negra varia em cada situação de Estado nacional e varia também no tempo histórico. Varia também na forma como os discursos são socialmente construídos naqueles Estados nacionais, para ficar apenas no entorno de cada situação nacional, porque nós sabemos que mesmo dentro dos espaços nacionais existem especificidades. Nosso próximo slide, eu trago, então, o apoio de alguém que eu tive a oportunidade de aprender muito. Eu não vou dizer que convivi com Lélia Gonzalez. Quando eu entrei no movimento no iníciozinho dos anos 80, especificamente em 1980, Lélia era das pessoas que estava sempre presente nos ambientes de formação nossos. Então, assistir Lélia era um deleite. Eu tive a felicidade de aprender muito, não só hoje dos seus textos, mas principalmente das suas palestras e das suas conversas. Em conversas de bar, a gente aprendia muito com Lélia e eu era a constante aluna ali. Então, é Lélia, num texto que também está disponível, que vai falar da América Afro-Latina, que nos chama atenção, já chamava nos anos 80, já chamava atenção para o fato de que não é fácil, que há grandes obstáculos, que há grandes barreiras, grandes dificuldades, quando nos debruçamos a pensar as relações raciais na América Latina. Isso ficou muito claro, isso ficou muito determinado quando, no período, isso já décadas depois do texto dela, no período preparatório para a Conferência de Durban, em 2001, nós tivemos a oportunidade de estar com vários dos ativistas e pesquisadores negros dessas regiões que apontavam como os seus estados nacionais negavam a presença do racismo. Ali ficou bastante efetivado
pelo nosso olhar, pela praxis do ativismo, aquilo que Lélia já apontava nos anos 80. O mito da democracia racial não é um privilégio brasileiro. A negação de que vivemos numa sociedade sem racismo vai estar presente em diversos estados nacionais. E como eu sei que estou falando com ativistas, mas também com um grande número de estudantes, é importante que nós, ao olharmos para a América Latina, tenhamos isso em mente. Outra coisa que o texto de Lélia nos ajuda a pensar é que esses obstáculos também se dão por dentro das reflexões e das construções teórico-acadêmicas. No Brasil, temos tido, e eu peço licença por estar me referindo tanto ao Brasil, por ser brasileira, mas eu sei que estamos com uma plateia grande de pessoas de diversos outros países, e aproveito para agradecer essa atenção. Mas no Brasil temos tido, durante anos, e desconfio que a América Latina também não seja diferente, os chamados e benditos estudos comparativos, em que a ênfase sempre tem sido dada em comparar o Brasil e os Estados Unidos. E, nesse sentido, o Brasil sempre sai ganhando, porque, afinal de contas, se formos olhar de forma desatenta, o movimento social negro no Brasil já sabe que isso não é verdade. Mas, se formos olhar de forma desatenta, desde sempre, nos Estados Unidos, as pessoas eram impedidas de andar de ônibus. E aqui isso nunca aconteceu, com todas as aspas. Então, esse tipo de olhar enviesado sempre tem alimentado o fato de que há um racismo acirrado, um racismo visível, e no Brasil, o bendito racismo velado. Tenho tido a oportunidade de conversar com várias pessoas que têm me escolhido como orientadora, no sentido de pensar que, às vezes, a pessoa está referindo-se à sua vida pessoal a situações de racismo flagrantes, situações que derrubam toda a sua potencialidade como ser humano, e essa pessoa continua usando a expressão de que no Brasil temos um racismo velado. Então, tudo isso faz com que a gente consiga dialogar com Lélia quando ela fala desse silêncio ruidoso sobre as contradições raciais. Ou seja, não se fala disso. Mas não se fala disso no Brasil, e o movimento negro teve a potencialidade de denunciar isso. A mesma coisa acontece com o movimento social organizado, movimento negro organizado e o movimento de mulheres negras no Peru, e a mesma coisa no Uruguai, e a mesma coisa na Argentina. Então, o que a gente percebe? É sempre esse ser social, que é o movimento negro, nos diversos estados nacionais, que acabam tendo a responsabilidade de estar todo o tempo a denunciar que sim, existe racismo. No nosso próximo slide, eu quero pedir a ajuda de mais uma teórica negra. Vocês vejam que eu me calcei, né? Eu não sou nada boba, e eu pedi ajuda a essas senhoras poderosas para que colaborassem comigo nesse pensamento. Então, começamos por Martinez Itaçabal, a cubana, passamos por Lélia Gonzalez, e agora temos a professora Sônia Beatriz dos Santos. Sônia, que também está disponível o artigo. Tudo que a gente usar aqui já está disponível. Sônia Beatriz tem um texto, já não é um texto recente, mas um texto incrivelmente importante, porque ela vai usar uma categoria que é feminismo afrodiaspórico. Eu acredito que essa categoria, sem dúvida alguma, se sobrepõe a uma categoria atualmente tão usada, que é do feminismo negro. A gente volta a isso depois, inclusive, ao longo do nosso curso. Sônia Beatriz, no seu texto, vai falar do feminismo, que feminismo afrodiaspórico se divide em afro-latino-americano, afro-caribenho, o feminismo das mulheres negras britânicas, o feminismo afro-americano, o feminismo e o feminismo africano, desculpem. Ela também vai chamar atenção para o seguinte fato. Ela diz, existem outros. Nesse texto, vou trabalhar com esses 5.
E, então, o que ela apresenta de principal no seu texto, aqui é a síntese da síntese, ela vai falar, então, que apesar dessas diferenças regionais, culturais, de classe, algo aproxima esse feminismo afrodiaspórico. E dentre o que ela apresenta vários fatores, mas eu tomei a iniciativa de trazer esses que eu considerei bastante importantes, né? Primeiro, são feministas ou ativistas negras. Importantíssimo esse ou. Esse ou faz toda uma diferença, porque temos tido uma tendência, e isso muito mais levado pela academia, uma tendência a falar de feminismo negro, colocando todas no mesmo guarda-chuva, embaixo do mesmo umbrella, como se todas fôssemos feministas. Isso absolutamente não é verdade. E mesmo sendo feministas, há diversos tipos de feminismos dentro do feminismo negro. E muitas absolutamente não são feministas e se recusam a sê-lo. O que não significa que não estejam dentro de uma prática, como a própria professora Sônia chama a atenção, uma prática que é de articulação entre raça, gênero, classe e sexualidade. Percebi isso muito de perto, por exemplo, no Peru. A gente vai encontrar no Peru, e nós vamos falar disso mais adiante com as próprias participantes, a gente vai encontrar no Peru mulheres negras que estão na luta há mais de 20 anos, defendendo a causa das mulheres negras, denunciando o racismo, denunciando o sexismo, mas que, em absoluto, não vestem essa titularidade ou essa identidade de ser mulher feminista. Não quer dizer que não discutam raça, que não discutam gênero, que não discutam classe, algumas sim ou não discutem sexualidade. Porém, no Peru, a gente vai encontrar um número grande de mulheres de diversas idades, que tem uma questão etária também que tem que ser pensada, que, sim, hoje se colocam como feministas, e muitas delas oriundas do movimento de modo geral. Quero chamar aqui também para a minha discussão, para me ajudar a pensar, um vídeo que está no YouTube. Esse não está no nosso grupo, porque ela está falando sobre as mulheres negras brasileiras no geral. Mas é um vídeo excelente que está disponível no YouTube, que tem uma palestra da professora Núbia Regina Moreira. O título é Movimento Negro no Brasil. Nessa palestra, a professora Núbia está falando dos seus achados. Ela faz uma análise geral, mas também foca sobre os seus achados no seu trabalho de doutorado, em que ela vai encontrar mulheres que estão no movimento negro, mas que não, no movimento de mulheres negras, mas que não se veem como feministas. Então, pensar feminismo negro é, antes de qualquer coisa, pensar essas muitas tensões presentes no que a gente está chamando de feminismo negro. Já estou encerrando, porque, na verdade, nós queremos ouvir a nossa palestrante, mas só para encerrar, entrevistando há coisa de 2 anos, aqui no Rio de Janeiro, uma ativista, que não vou citar o nome porque não faz parte dessa pesquisa, mas é uma pessoa que eu respeito muito, e ela vai dizer para nós, e ela é daquelas tradicionais, antigas do movimento, históricas do movimento, tradicionais não seria a melhor palavra, mas histórica no movimento, participou da organização do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, e ela é uma feminista. Quando entrou no movimento de mulheres negras, já era feminista, e ela vai dizer: eu não acredito que no Brasil tenha um feminismo negro. Deixo vocês com essa provocação. E aí nós vamos, então, por hoje, encerramos aqui essa minha parte. Só para quem chegou agora, eu vou repetir como é que é a divisão da nossa discussão. A primeira meia hora, hoje um pouquinho menos, porque tivemos a apresentação da equipe. Peço desculpas por estar repetindo tudo isso, mas pessoas foram chegando e não acompanharam essa reflexão. A primeira meia hora eu faço uma análise teórica.
E depois nós temos 1 hora de conversa, bate-papo, palestra, enfim, com a palestrante do dia, e depois, na última meia hora, nós teremos a oportunidade das pessoas que estão participando fazerem perguntas. Volto a lembrar que as perguntas serão, nós temos 2 das pessoas da nossa equipe monitorando onde serão as perguntas, e elas vão fazer uma espécie de resumo das perguntas, porque, em princípio, somos 200 pessoas e não podemos garantir responder a todas as pessoas, embora gostássemos muito de poder fazê-lo. Bom, e aí agora é o nosso grande momento, né? Professora doutora Anne Okoro Loango. Ela é doutora em Ciências Sociais e Master em Ciências Sociais, com orientação e educação da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, Argentina. Ela é docente de pós-graduação da Flaxo e da Universidade Nacional 3 de Fevereiro, a UNTREF, e também é integrante da Cátedra Unesco, Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes da América Latina. Ela preside a Associação de Investigadores Latino-Americanos e do Caribe, investigadores e investigadoras latino-americanos e latino-americanas e do Caribe, a AINALC. Aí estão os contatos da professora, é claro que vocês não vão conseguir copiar agora, mas volto a dizer, esses slides estarão disponíveis na nossa sala com todos os outros materiais. Então, quero dar bem-vinda à professora Anne Okoro Loango. Olá, professora, me escuta? Olá, professora Joselina. Sim, eu escuto a você. É um prazer conversar com você. Eu quero deixar para as pessoas que estão participando que esse é, na verdade, um encontro de grandes amigas, antigas e novas amigas. A professora Anne faz parte desse grupo de novas amigas. Eu a conheci durante o período do pós-doutorado e tenho uma honra muito grande de estar conversando com ela. Já vimos inventando coisas acadêmicas para fazer juntas. Então, bem-vinda, professora, e muito obrigada por haver aceito participar da nossa conversa. Muito obrigada a você, professora Joselina. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. E também eu quero parabenizar a você por este curso tão muito importante para a América Latina e mesmo para o Brasil, que também tem pouco intercâmbio trabalhado com as questões da América Latina. Então, eu celebro esta iniciativa, é muito grande, muito poderosa, e a expectativa que gerou também fala muito bem do grande trabalho que você vem fazendo no Brasil e também de lo que esta discussão incita, ¿sí? Para todas as pessoas. Então, quero parabenizar você e a toda a sua equipe, também ao professor Walter, que está fazendo toda a coordenação também técnica, e a todo o equipo de estudantes e professoras que han facilitado que este curso seja possível. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Então, professora, conte-nos um pouco o que é ser uma mulher colombiana, negra, vivendo na Argentina. Bueno, eu quero me excusar porque eu não falo português, aunque vocês pensem que sim. Então eu vou mesclar, vou misturar portunhol, ¿sí? Para tentar me comunicar melhor com vocês, porque eu não quero perder a possibilidade de que vocês logrem entender minha fala e também para entender a vocês. Eu acho que nós temos que ir rompendo essas barreiras que a língua institui, porque todos somos pueblo da diáspora, né? A perspectiva afrodiaspórica que a profa Joselina estava falando agora tem que ser possível também em intercâmbios deste modo. Então, eu sou uma mulher negra, uma mulher migrante, ¿sí?
me assumo como mulher migrante na Argentina. Eu cheguei acá em 2007, sim, tenho já mais de 10 anos morando acá. E eu cheguei acá com a expectativa de pesquisar sobre jovens das villas que na Argentina são como as favelas do Brasil, um pouquinho similares em termos de que tem população com muitas poblação empobrecida, sim, e com muitas vulnerabilidades. Então eu cheguei aqui com a ideia de fazer um trabalho comparativo nas favelas ou villas ou sectores. Conseguem me entender, sim? Tá bom? Sim, perfeito, perfeito. Ah, tá bom. Eu cheguei aqui com essa ideia de fazer um intercâmbio, mas produto da minha experiência de ser negra na Argentina, meu tema mudou, sim? Porque em 2007 você não tinha tantos rostos negros na cidade ainda, não? Em Buenos Aires. Você tem na Argentina uma migração importante da década dos 90 de população africana, mas não tinha tantos rostos negros na cidade. Então, eu fiquei muito surpreendida de não ter gente negra e também fiquei muito surpreendida do olhar da gente, não? A gente olhava para mim todo o tempo. Eu sentia que eu estava ante câmaras que tem a mim sobre a minha corpo, sobre a minha presença. Então aí eu comecei a entender e comecei a contar 1, 2, 3 pessoas negras que eu via por la rua. Então comecei assim e depois fui fazendo deste tema a minha pesquisa, sim? Tentar entender esse olhar de estranhamento com a população afro, onde havia originado, e onde havia acontecido, como havia acontecido. Então, essa é uma primeira mirada, que ser negro na Argentina é ainda ser considerado um corpo estranho, sim? Um corpo que não é percebido como um corpo argentino, sim? Uma pele que te faz estrangeiro, sim? E isso acontece também com toda a população afro-argentina, que tem vivido isso muito tempo, essa forma em que a gente vê como estrangeiro em sua própria casa, sim? Então, a pele é uma marca de estrangeirização muito forte na Argentina. Então, ser mulher negra é também viver o racismo de outras maneiras, sim? Eu percebi muitas coisas que não percebia na própria experiência de ser mulher negra na Colômbia. Eu provengo de Cali, Colômbia. Cali é a segunda cidade com mais população afro da América Latina, depois do Bahia, sim? Bahia, Salvador de Bahia, e continua Cali. Então, eu venho de uma cidade muito negra, também muito segregada, e experimentar essa sensação acá é muito diferente com relação a essa população. Então, para arredondear a pergunta que você me ha feito, então, ser mulher negra acá implica estrangeirização, implica estranhamento, implica também o olhar de las miradas invasivas contínuas, e implica também estar todo o tempo falando para as mulheres argentinas, afro-argentinas, estar todo o tempo disputando um lugar na construção da nação, sim? Isso posso falar por agora. Perfeito. Bom, havíamos combinado que a professora Anne vai abordar os seguintes temas. Ela vai fazer primeiro um panorama sobre a América Latina, depois ela vai falar dos afrodescendentes na Argentina e, por fim, ela vai falar sobre as mulheres negras na Argentina. Isso. Então, professora, como é que você faria esse panorama
sobre a população negra na América Latina, por favor. Isso, muito bom. Bueno, eu quero também, por conta... Deixa eu só interromper um segundo. Volto a pedir encarecidamente que mantenham microfones e câmeras desligadas, para que a nossa conexão continue bem. Muito obrigada. Desculpe, professor. Não, tá bom. Eu vou pedir ao professor Walter, sim, que eu tenho umas diapositivas que eu gostaria de compartilhar enquanto eu vou falando, sim? Os Tá slides, por favor. Os slides da professora, podem entrar agora. Então, é interessante que a gente possa pensar dentro desse aspecto, desse panorama da população negra na América Latina, que, como você disse, é muito pouco abordado. Por favor, professor. Isso. Então, eu queria apresentar, em princípio, que nós somos aproximadamente 200 milhões de afrodescendentes na América Latina. O sea que a América Latina tem distintas diásporas, distintos modos também de se pensar a afrodescendência, ¿sí? Que isto é muito importante falar, porque, por exemplo, o Brasil tem muito arraigado por la sua história, por la luta também do movimento negro, tem muito arraigado a palavra negro, ¿sí? Mas em outros contextos, não só se fala de negro, alguns falam moreno, tem muitas modos o categorias raciais, ¿sí? Y en la década de los 90 se impuso, ¿sí? Con mucha fuerza, la palabra afrodescendencias, que tem muita circulação em espaços institucionais e também em espaços de organizações afro. E eu quero comentar a vocês que en el año 2000, cuando fue realizada en Santiago de Chile la preconferencia de Durban, ¿sí? La preconferencia para participar en la Conferencia Mundial de 2001. Primero, las organizaciones tuvieron una reunión en Santiago de Chile y ahí se concertó la idea de hablar de población afrodescendiente, ¿sí? El prefijo afro ya estaba presente en los estudios y pesquisas. Uno puede mirar cómo los estudios de Fernando Ortiz de 1904 en Cuba ya usaban el prefijo afro. Mas lo que acontece en la década de los 90 o en Durban directamente, que se concerta en Santiago, perdón, es la descendencia. Entonces, hay un intelectual y activista uruguayo que él fala que en la reunión de Santiago nos centramos negros, mas salimos afrodescendientes, ¿sí? Y es una categoría que tiene también dificultades, ¿sí? Que no todo el mundo usa, y más está presente y ganó entidad para reconocer a toda la población descendiente de poblaciones esclavizadas en las Américas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente placa, por favor. He traído aquí para que vocês tenham presentes los porcentajes de la población en América Latina son muy variados. Ahí tem ainda los porcentajes de censo de 2010 para Brasil. Agora tem muito mais, tem 54 mais, vocês conhecem mais que eu, sim? Mas, se você pode apreciar, você tem aí que tem populações afro com muito pouca representação em Argentina, Bolívia, Salvador, Honduras, Nicarágua, Paraguai, sim? Mas tem um problema também em Guatemala, sim? É que você também tem seu registro desta população. Estes são dados aproximados que os censos han aportado, mas tem seu registro da população. Eu vou comentar uma coisa aqui. Na Colômbia, censo de 2005 tenha reportado 10% da população negra.
organizaciones falaban, criticaban este porcentaje, falaban que no somos 26%, y también organismos alternativos. El censo que aconteció y el año pasado y que este año tuvimos de nuevo los datos, la población negra redució, ¿sí? Se redujo totalmente. Entonces, organizaciones han criticado mucho porque no hace visible toda la población negra que tiene en el país, ¿no? Hay una reducción, un genocidio, falaron ellos, estadístico da población, ¿sí? Continúa, então, por favor, com a outra placa. Enquanto passa o slide, eu só quero dar uma informação aqui, que tem pessoas perguntando. Esses slides também poderão ficar disponíveis, professora? Sim, claro que sim. Pronto. Então, eu vou falar agora, vocês então têm que quase toda a América Latina tem população afro, sim? Muita pouca tem, mas tem. E lá CEPAL ha falado em um documento que eu recomendo para vocês, que CEPAL nombra a matriz da desigualdade na América Latina. La CEPAL ha falado que a América Latina tem uma desigualdade estrutural e histórica, ¿sí? Mas também precisa que essa desigualdade tem múltiplas dimensões, ¿sí? Não só é desigualdade econômica, é decir, aquela ligada com ingressos, com a classe social, sino que também, podemos passar a outra placa, por favor, sino que também essas desigualdades, vocês vão ver aqui, são de gênero, são étnico-raciais, que também as desigualdades étnico-raciais vêm acompanhados com o problema estrutural do racismo e da discriminação, mas são também desigualdades territoriais e desigualdades de agência. Então, vou falar uma coisa. Essas desigualdades estão interrelacionadas, ¿sí? Se você mira desde uma perspectiva interseccional, você vai olhar que essas desigualdades têm muita articulação, se articulam. E no caso das mulheres negras, ou no caso da população negra, nós temos muita profundização dessas desigualdades. Você pode olhar como temos também desigualdades territoriais. Nós estamos morando, muitas vezes, na periferia das cidades, bajo condições de hacinamento, bajo conflito urbano frequente e permanente, que isso também dificulta a possibilidade de que nós podamos viver os direitos à la cidadania da mesma forma ou de maneira igualitária, ¿sí? Eu me criei em um espaço que pode ser nombrado também como favela, na Colômbia, e se você vai a Cali, você vai ver como a população negra está profundamente segregada e habita nos barrios mais carenciados. Isso tem uma constante em toda a região. São desigualdades estruturais que se profundizam ainda mais para populações negras, mas o que isso implica? E eu quero me detener aqui agora mesmo em la desigualdade de agência, que fala também la CEPAL. Podemos passar a outra? Tá bom. CEPAL, então, fala que nós seguimos sendo a região mais desigual da América Latina, mais desigual do mundo, perdão, sim? Mais desigual do mundo. Não somos a região mais pobre, mas sim a mais desigual, sim? E ele fala algo muito importante. A desigualdade não só tem que ser mirada, olhada, para ver a situação dos grupos menos favorecidos, sino também para ver a situação dos grupos mais favorecidos, é decir, aqueles que concentram a riqueza, aqueles que têm privilégios. Nós também temos que olhar os privilégios que tem alguns sectores na região, e vocês podem mirar para 2000,
eu vou passar a outra placa para que vocês mirem aqui, por favor. Depois regressamos. Para 2014, o 10% da população da região tem concentrado 75% da riqueza. E se você pode olhar, de los 10 países mais desiguais do mundo, 7 países são da América Latina. Então, temos 30% mais de desigualdade que os países do mundo. É muito alto. Então, você fala, quando uno fala de racismo, o racismo, então, se articula esto, ¿sí? El racismo se articula a la desigualdad y conviene sostener el racismo también porque ayuda a legitimar y a sostener los privilegios y las desigualdades de pequeños sectores minúsculos que acaparan todos los bienes, servicios, ¿sí? La economía de la región. Então, se você vai discutir racismo, tem que também discutir poder, tem que também discutir privilégios, sim? Então, eu vou passar de novo à anterior placa. Eu estou falando muito rápido, tá bom? Eu falo muito rápido? Está tudo bem, sim, professora. Ah, tá bom. Estão ficando entendendo meu portunhol? Perfeitamente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Então, eu quero me detener aqui. Desigualdade de agência. Porque você fala aí, ótimo. Gente está falando que está muito ótimo. Obrigada. Eu quis me arriscar a falar em portunhol para tentar melhorar a comunicação com vocês, sim? Temos que quebrar essa barreira da língua. Então, desigualdade de agência. CEPAL fala, na América Latina, você não tem só mal distribuídos os recursos, o acesso a recursos econômicos, também tem mal distribuído o poder político, sim? Que seria a capacidade que tem você de decidir, de tomar as decisões coletivas. Então, aí temos muita dificuldade quando nós temos a experiência das mulheres negras, sim? Em los barrios populares, em las ruas populares, sim? Porque tem que, por conta do racismo estrutural, por conta das desigualdades históricas, gente está todo o tempo tentando resolver a vida, sim? E com muita dificuldade pode se involucrar para disputar poder político. Por isso é muito importante as organizações de mulheres negras na América Latina, porque estão também reconstruyendo essa possibilidade de agência, essa possibilidade de disputar poder político, de participar nas decisões que tomam outros, ¿sí? Porque por conta de ficar sempre em los eslabones mais baixos da estrutura social, estas populações não têm possibilidades, muitas vezes, de acercar suas demandas à agenda da política pública, ¿sí? Então, o Estado sigue sendo gestionado na América Latina para as classes sociais que têm mais poder político e podem direcionar a política do Estado a seus interesses, ¿sí? Desfavorecendo o conjunto da população. A América Latina é pluricultural, multicultural, a todo lo largo, longo e ancho da sua geografia, mas isto não se expressa no poder político. Outra importante consequência, o que também está mal distribuído, é essa possibilidade da autonomia individual, não? Todos os grupos podem pensar em sua própria existência e conduzir sua própria biografia como quiser, porque aí também as desigualdades estruturais condenam, ¿sí? Então, nós não podemos discutir racismo sem olhar na estrutura de poder, sem olhar na estrutura desigual que tem a América Latina, e sem olhar também em como afeta a nossa vida, ¿sí? A vida das mulheres negras. Nós estamos tentando, a profa Joselina, muita gente que ha acedido à universidade, poder quebrar essa barreira que tem na sociedade. Eu penso assim,
feminismo fala muito do techo de cristal, o techo de vidro. Vocês conhecem a expressão? Se puder explicar, é bom. Temos pessoas de Isso. várias entradas aqui. Isso, tá bom. É quando a mulher, o feminismo falou disso para fazer referência a como a mulher tem algo que impide ascenso social, ¿sí? Que es de cristal porque no puede olear, ¿tá bom? ¿Se entiende esa idea? Techo, fala de techo de cristal, ¿sí? No temos solo un techo de cristal, temos também um techo racial, ¿sí? Telhado de vidro, para quem não entendeu, telhado de vidro. Um pedaço de vidro aqui, racial, que não permite ascenso social da população negra, porque esse techo necessita se ficar aí para manter as desigualdades e manter o privilégio de poucos, ¿sí? Então, nós estamos em uma jaula, encerrados, oprimidos, ¿sí? Por cuenta do racismo, la discriminación, la desigualdad de agencia, las desigualdades territoriales y todo lo que ainda acontece, ¿sí? Cuando uno mora en las favelas, cuando uno mora en las villas, uno tiene la experiencia de cuán difícil es ser mujer, cuán difícil es ser un hombre negro en estas comunidades, por cuenta de las carencias cotidianas, por cuenta da violência institucional, ¿sí? Eu vou avançar, então, com uma coisa mais. Então, para as mulheres negras, não só experimentam na América Latina desigualdades de gênero, também tem desigualdades étnico-raciais, desigualdades territoriais, desigualdades de agência. Então, se articulam, se relacionam todas as desigualdades. Então, por isso é muito importante essa perspectiva interseccional ou complementária, como você quiser falar, ou que permita ver outras, a matriz de dominação, como fala Patricia Hill Collins. Eu quero ver aí, se vocês miram, como a população negra está concentrada, ¿sí? En el primer quintil, que es la población que menos ingresos tiene en la región, ¿sí? Está concentrada ahí, mucha segregación, mucha dificultade de acceder ao mercado de trabalho em condições igualitárias e também muita desigualdade de gênero para o acesso também e a mobilidade social. Mulheres siguen concentrando actividades menos calificadas, ¿sí? Esa estructura de trabajo sigue siendo muy racializada en América Latina, muito, ¿sí? Bueno, eu deixaria esta parte aí, profa Joselina. Se você tem a outra pergunta que você tenha, era sobre a Argentina. Muito obrigada até aqui, tá maravilhoso. Oportunidade grande de poder aprender, de poder trocar. Eu estou acompanhando aqui os comentários, são os mais aprovadores que se possa imaginar. Eu fiquei pensando, quando você falou da questão do estrangeirismo, tá? Como você se sentiu assim que chegou na Argentina. Senhoras, por favor, fechem seus microfones, senhoras e senhores, microfones fechados. Selma, o microfone está aberto. E fechem as câmeras também, por favor. E aí eu me lembrei de duas situações. Durante muitos anos, eu trabalhei no interior do Ceará, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, e me lembro de certa vez uma aluna negra de pele escura, importante essa observação, em que ela dizia que todas as vezes que as pessoas se aproximavam dela ali na região, as pessoas perguntavam se ela era baiana. Quer dizer, não ser do seu lugar, né? E ela havia nascido lá. E quando ela fez essa pergunta, isso foi em 2006, assim que eu cheguei lá, quando ela me contou isso numa sala de aula, eu me lembrei de uma experiência em 97, quando eu fui ao encontro de mulheres negras
mulheres africanas na Europa, em que estava lá a poeta e teórica May Owen. E May Owen tem um poema, inclusive, que a gente até traduziu e publicou por aí afora, em que ela diz que a pior coisa do mundo é haver nascido num país em que a primeira pergunta que te fazem é de onde você é. E a segunda pergunta é quando é que você vai embora. Eu peguei esses dois exemplos, tem gente com câmera aberta, fecha aí, por favor. Eu peguei esses dois exemplos para trazer de volta essa preocupação, ou é uma acusação, na verdade, sobre o estrangeirismo que você sentiu e sente todo o tempo, para poder pensar as mulheres negras organizadas na Argentina. O que você nos diria sobre essas mulheres que, até onde eu sei, também são vistas como estrangeiras no seu próprio país? Isso, tá bom. Na Argentina, eu vou ubicar um pouquinho, algo pequeno. La Argentina tem población negra registrada en 3 momentos históricos. Primer momento, en el contexto de la trata esclavista, la escravidão, ¿sí? Siglo XVI, mas com muita forte no siglo XVIII, quando se crea o Virreinato del Río de la Plata, né? Un segundo momento de ingreso de esta población tem finales do siglo XIX e princípio do siglo XX, quando chegou muita população do Cabo Verde, em África. Então, acá tem uma população descendente de população de Cabo Verde muito importante. Miriam Gomes, que você vai ter também neste evento, neste curso, perdão, ela também é descendente da população Cabo Verde. E tem também um terceiro momento de arribo de importante população, que eu falava há um rato, em los 90, onde empiezan a chegar muita população africana, e nos últimos anos também muitos afrodescendentes da região. Então, você acá tem um país que tem múltiplas diásporas, sim? Múltiplas diásporas. E você tem também, produto de isso, um movimento negro muito heterogêneo, sim? Onde você tem articuladas, sim? Múltiplas diásporas. Então, tem afro-uruguaios, tem afro-brasileiros também, tem afro-colombianos, africanos, todos estes grupos, e afro-argentinos, por supuesto, também. Todos estes grupos compõem movimento negro acá. Y eso también ha sido positivo, ¿sí? Porque ha enriquecido también los migrantes, han enriquecido la lucha de los argentinos, de los afroargentinos también, ¿sí? Y han también aportado visibilidad con sus cuerpos, ¿sí? Han aportado también experiencia organizativa. Entonces, siempre ese movimiento ha estado liderado por mujeres, ¿sí? Desde sus inicios, grandes mujeres negras liderando, hombres también, más mujeres negras, liderando el movimiento. Mas, ¿qué acontece ahí? Las demandas das mujeres negras no estaban en un principio puestas en las lutas del movimiento. El movimiento luchaba por visibilidad, por acceso a políticas públicas, mas uma agenda de gênero não estava instalada no movimento, ¿sí? Nos últimos 5 anos, ha ressurgido um movimento muito forte de mulheres negras que han puesto uma nova agenda ou han puesto na agenda do movimento as questões de gênero, ¿sí? Então, tem muitos grupos organizados que eu não posso falar que acá existe feminismo negro, mas eu sim posso falar que acá distintas organizações de mulheres dialogam com feminismo negro, ¿sí? Además, en los últimos años ha acontecido un proceso de politización da identidade das mulheres. E eu acho acá uma coisa muito particular deste contexto, ¿sí? Muita mulher migrante
ha también enriquecido el movimiento, porque migrantes, muchas de ellas, ven a estudiar, ven a hacer posgrados, o ven también migrando por otras razones, mas han enriquecido esta discussão no movimento de mulheres, ¿sí? Han aportado saberes. Mas também você tem que muitas destas mulheres se han reconhecido negras em Argentina, ¿sí? Você tem isso. As estrangeiras. Isso. As mulheres negras extranjeras se han reconhecido negras acá, aún viniendo de países con mucha población negra. Por ejemplo, brasileñas, ¿sí? Se han reconocido negras acá, aún con toda la fuerza que tem movimiento negro en Brasil. Você tem essa paradoja. Interessante, é um paradoxo, sem dúvida, né? Sobre negra na Argentina. Isso. Muito interessante. Então, eu me lembrei aí de uma professora, quando eu estava no ensino médio, eu também fui professora de ensino médio, e essa profa falava que ela era, como se fala quando não tem crença em Deus? Atea. Atea. Isso. Que ela era atea e que ela se convirtió en creyente na Rússia, que era atea. Ela falava isso, que ela se convirtió en creyente lá. Então, eu pensava, traía a minha mente essa mesma situação para pensar como gente que não tem experiência de sentir-se negra, de assumir, ter identificado, assumir essa identidade, tornar-se negra, ¿sí? Como fala o título desse hermoso livro, que esqueci o nome da autora do Brasil, gente se torna negra acá. Então, eu acho aí uma coisa importante. Eu acho também que o movimento afro-argentino, ¿sí? Também enriquece a experiência das mulheres negras migrantes. Então, não tem como dizer ou falar que só migrantes enriqueceram o movimento. Também o movimento de afro-argentinos ha enriquecido a experiência, e eu aí penso também no planteo que faz Nilma Gomes, de como o movimento negro educador, ¿sí? Você tem também acá essa possibilidade de pensar nessa categoria que propõe Nilma Gomes, como um movimento negro de mulheres en la Argentina es un movimiento educador y ha acontecido en los últimos años. Las mujeres han revitalizado, ¿se entiende? Revitalizar. Sí, sí. Eso, la agenda del movimiento negro acá. ¿Por qué? Porque florecieron otras discusiones. Las mujeres vienen discutiendo mucho racismo, ven discutiendo la propia identidad, ven discutiendo las relaciones entre las parejas interraciales, ven discutiendo otras cosas y ven también problematizando, ¿sí? El racismo de una manera muy fuerte. Entonces, no haya que el movimiento argentino negro de mujeres goza de muita boa saúde. Sim? Perfeito. Goza de muita boa saúde. Estão me pedindo aqui que diga o nome da autora do livro Tornar-se Negro, Neuza Santos Souza. Né? Neuza, isso. E, aliás, se encontra agora, a gente consegue encontrar em PDF. Mas, então, além de toda a sua trajetória, e a gente só pôde apresentar muito resumidamente o seu currículo, que é muito mais vasto, mas você também é ativista do movimento de mulheres negras na Argentina e participa de um grupo. Gostaria que você falasse um pouco desse grupo. Tá bom. Eu pertenço a um grupo chamado Tertúlia das Mulheres Afro-Latino-Americanas, onde confluem mulheres da região, ¿sí? Tem mulheres de Brasil, do Uruguai, na Colômbia, e também mulheres afro-argentinas. É um grupo que tem 5 anos de formação, que começou sendo um grupo de estudo, ¿sí? Gente queria
profundizar, fazer profundização e ter formação política em processo de identidade. E depois o grupo foi tornando-se em uma organização e começou a intervenir com distintos talleres. Nós temos um taller que se nombra Las Conversadoras Negras, que funciona invitando a mulheres a falar sobre a experiência de ser negra na Argentina e sobre os distintos problemas que acontecem na vida das mulheres negras. O taller ha sido um sucesso porque assistiram muitas mulheres. Agora ainda ficou parado este ano por conta da pandemia, mas a ideia é fazer continuidade. Então, esse processo é muito poderoso porque ha permitido também que as mulheres fortaleçam esse processo de reconhecimento e que também instalem na agenda pública do movimento outras discussões. Sim, eu acho que Tertúlia tem feito uma contribuição muito importante para o movimento negro de mulheres em Argentina. E, además, porque é uma experiência que se vai aprendendo entre nós outras mesmas, ¿sí? Se vai aprendendo e se vai construindo uma agenda política importante. Porque também eu he pensado no seguinte, essa desigualdade de gênero que enfrentam as mulheres negras, ¿sí? Eu pensava o seguinte, a mulher que também lhe cuesta se autorreconhecer, ¿sí? Como negra, tem que ver com toda essa carga histórica que nós temos na região, onde ser negro nas Américas nunca foi motivo para se enorgulhecer, ¿sí? E sempre temos também toda uma política do branqueamento. Então, aí você tem uma desigualdade de gênero. O hecho de que as mulheres negras têm dificuldades para se reconhecer, ¿sí? Não assim mulheres brancas, aí tem instalada uma desigualdade estrutural de gênero, porque tem dificuldades também para se reconhecer por conta do racismo, por conta do branqueamento, por conta de uma educação terrivelmente eurocêntrica, ¿sí? E racista. Então, aí você pode olhar como as desigualdades de gênero também atravessam o próprio descobrir-se, ¿sí? Como mulher. Isso eu queria falar. Uma das oportunidades, nós já estamos quase mais aí a uns menos de 10 minutos. 10 minutos mais ou menos temos 10 minutos para encerrar. Temos 10 minutos. Você quer adiantar alguma coisa a mais? Isso, para poder abrir para discussão com a gente. Isso, Tá bom. Não, eu queria... só uma coisa, tem gente que não entendeu o nome do grupo. Tertúlia, né? Tertúlia é como reunião, ¿sí? Reunião de pessoas, de mulheres negras. Isso. Então, eu queria também falar sobre o trabalho também em educação que se viene fazendo acá. Nós estamos também tentando fortalecer o trabalho em educação e eu trabalho também em educação superior. Eu estou em um programa que se chama Pueblos Indígenas Afrodescendentes Educação Superior, porque ainda acá não tem essa demanda muito instalada no movimento, não? Da educação superior. Então, tem umas demandas que vão pensando, rompendo racismo, invisibilização, mas ainda não tanto na educação superior. Então, estou trabalhando nesse ponto, porque acá também, se você mira a região, você tem muitas dificuldades também para ver a participação da população negra na educação superior, ¿sí? Porque Brasil tem uma experiência muito boa das ações afirmativas, mas é o único país na região onde aún con toda la lucha, ¿sí? Se ha conseguido ter una política nacional que permita o flexibilice esas acciones afirmativas, ¿no? Porque uno mira la región, eu hice un trabajo comparativo con la Colombia y otros países. Na Colombia tem cupos
de 2% no mais para universidades. Cotas de 2%. Quotas, isso, 2%, mas essas quotas ficam à vontade da universidade, não são uma política pública, sim? Tem também um trabalho parecido no Equador, mas nenhum país ha alcançado tanto nessa temática como alcançado o Movimento Negro no Brasil, sim? Então, eu deixei também, e Tertúlia vem trabalhando nessa ideia, de fortalecer a discussão sobre a participação da população negra na educação superior, e também tem outra estratégia de luta que eu acho muito importante. Nós estamos, desde há algum tempo, também discutindo sobre o papel da mulher negra nos processos de emancipação da América Latina e do Caribe. E aí estamos em parceria com a profa Joselina. Vamos a produzir um livro também, sim, que convoque a esta discussão, que convoque mulheres a escrever sobre o papel ativo que nós tivemos ou hemos tenido em los processos de emancipação, porque aí você tem muito silenciamento, sim? Você aí tem uma negação da agência das mulheres negras. E isso tem que ser contado, sim? Temos que contar também a história desde nossa perspectiva para poder fazer visível que nós hemos sempre ficado na luta, sim? Eu, por último, queria compartilhar a fotografia, sim? Se você Antes quiser... de você entrar nesse momento, eu vou pedir se o professor Filé ou alguém da equipe pode mostrar onde serão feitas as perguntas. As perguntas serão dentro do Classroom. Está disponível aí para mostrar? Enquanto a equipe vai buscando, eu queria dizer que, e vou deixar você falar, claro, mas é só porque, para dar tempo das pessoas poderem se inscrever, aqui, todo o tempo, as pessoas estão demonstrando muito júbilo pela sua fala, porque é absolutamente algo, infelizmente, novidoso para nós. Estamos aí mostrando como serão feitas as perguntas. Pois não, professor Filé? Então, gente, estão ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Eu posso Então, escutar. a gente tem aqui o mural, as atividades. A gente vem em atividades... Está dentro do Classroom, ok? Dentro do Classroom. Aqui tem os encontros online, link para a primeira aula, está aqui, ó. A pessoa abre esse link, a primeira aula, ver atividades, tá? E aí abre comentários particulares, vocês podem fazer aqui, tá? Escrevam aqui os seus comentários. Tudo bem? Tá? Perfeito, professor. Nós voltamos, então, com a professora. Nos próximos 10 minutos, as pessoas poderão colocar suas perguntas, pedindo sempre desculpas, sabendo que nós estamos agora com 145 pessoas, então, sem dúvida alguma, nós não vamos conseguir atender a todas as perguntas, então, desde já, a gente já coloca pedidos de desculpas. Por favor, professora, você ia nos mostrar uma foto? Isso. Está também aí, professor Walter, por favor, a fotografia. A foto está por aí? Não, isso, mais abaixo, mais abaixo. Isso, essa fotografia. Então, eu queria trazer a colação essa fotografia. No ano 2018, estavam discutindo o projeto para despenalização do aborto na Argentina, e um grupo de ativistas que visitava Cartagena, na Colômbia, sim, tirou uma foto para apoiar a luta das mulheres na Argentina contra o aborto, sim. Na foto ficou aí uma mulher que vende frutas na praia, uma mulher do Palenque. Cartagena é, para que vocês possam me entender, é como a Bahia de Colômbia, sim? Por aí ingressou muita população negra no país. Então, a mulher trabalha aí na praia
y el Fondo de Mujeres del Sur publicó aquella foto y unas mujeres negras protestaron por la representação da foto, da fotografia, e eu pensava que seria importante trazer para vocês, porque nós temos também que avançar em um feminismo que pode integrar toda a experiência das mulheres, ¿sí? Toda a experiência das mulheres negras, ¿sí? Aí você tem, nessa foto, ¿sí? Você pode perguntar também a quem está interpelando, a quem está questionando o debate sobre o aborto e qual é a participação das mulheres. E aí você também pode ver a dificuldade da agência social. Mientras unas mulheres podem participar e debatir dos temas, ¿sí? Que implicam, outras mulheres têm que estar em la sobrevivência contínua. E isso acontece com as mulheres negras. Por isso eu parabenizo todo o esforço de mobilização política das mulheres negras, porque se construye com muito esforço, se construye superando muitas dificuldades, ¿sí? Por isso, os processos organizativos são muito importantes, né? Eu posso enviar também para vocês a crítica que esse movimento feminista de mulheres negras hizo. Por favor. Porque também falavam de como, incluso para nós, em los tempos coloniais, o aborto foi também uma estratégia de luta, de independência, ¿sí? De liberdade. Então, isso não é integrado em estes movimentos, porque só reconhecem a história de uma mulher, ¿sí? Um tipo de mulher universal, e nem sequer alcançam a ser visíveis as mulheres negras em estes espaços, ¿sí? E, por último, eu quero cerrar com a última diapositiva, se você me permite, professor Walter. Sim, professora. Isso. Eu vou fechar com esta frase. É de Enrique Dussel. Enrique Dussel é filósofo argentino, muito reconhecido, não mora cá. E ele fala: não é questão de fazer simplesmente uma nova habitação para os excluídos na antiga casa, ¿sí? É necessário fazer uma nova casa com uma nova distribuição. De lo contrário, os indígenas, as mulheres e os afrodescendentes vão a ir a parar as habitações de serviço como antes, como sempre. Então, eu gosto desta frase por quê? Porque não basta com que nós podamos solamente nos organizar, é muito importante, né? Uma habitação é essa. Não basta com que nós lutemos por ações afirmativas, é uma habitação muito importante. Nós temos que poder discutir a distribuição da casa, nós temos que poder discutir poder. Nós temos que poder discutir outro modo de relação, uma outra distribuição, outro acesso ao mercado de trabalho. Nós temos também que discutir o acesso à educação superior, porque só assim nós vamos a poder construir uma nova matriz da casa. Porque a casa que nós estamos habitando agora, em toda a América Latina, é uma casa que está traçada com a marca do colonialismo. ¿Sí? Porque deixou a poblações negras, pretas, abaixo, ¿sí? Na casa do serviço, no trabalho de serviço. Então, temos que poder pensar uma nova distribuição mais allá do colonialismo, ¿sí? Uma nova distribuição que descolonize a casa, que construya uma nova morada para todas as populações, porque nós só podemos ser uma sociedade melhor quando todas as populações na América Latina sejam tratadas com equidade e com igualdade. Eu vou deixar aí, profa. Muitíssimas graças, muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora, e agradecemos principalmente o fato de que nós estamos seguras e seguros de que abrimos esse curso com chave de ouro. Uma verdadeira aula magistral, uma grande oportunidade de aprendizado.
Obrigada pela sua responsabilidade assumida em compartilhar conhecimento. Muitíssimo obrigada por isso. Antes de abrir para as perguntas, eu queria chamar, se estiver a postos, duas das pessoas que deram os avisos, porque muita gente chegou depois e não assistiu no início, que é o formato do nosso curso. Então, Juliana e Fabiana, estão a postos para falar, por favor? Para dar o recado? Sim, estou aqui. Por favor, Juliana ou Fabiana, qualquer uma das duas, por favor. Dê o seu recado, aquele recado inicial. Oi, gente, olha eu aqui novamente. Estou aqui para lembrar vocês sobre o nosso trabalho final, que deverá ser entregue até o dia 18 e que tem a sua iniciativa a partir do último dia do nosso curso, no dia 11 de junho. Acho que é isso. Acho que a próxima fala é da Fabiana. Obrigada. Fabiana, por favor. Oi, gente. Voltando aqui mais uma vez, para avisar que na plataforma do Google Classroom existe um formulário e é muito importante que vocês preencham esse formulário, tá? Ele é imprescindível para a emissão do certificado de vocês. Ele vem escrito assim: clique aqui para preencher o formulário, logo no iniciozinho da sala de aula, ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora vamos às perguntas. Nós temos aí nossas duas colaboradoras que já fizeram um primeiro levantamento e podem surgir, podemos ver vocês. Podem abrir as câmeras, vamos lá. Alô? Demorando um pouquinho? Se demorar, eu começo a fazer pergunta à professora novamente, viu? Porque vontade são muitas, né? Quem vai fazer a pergunta? Ok. Por favor, não abram as câmeras ainda, por favor. Bom, enquanto isso acontece, eu queria, então, fazer um comentário, porque você, professora Anne, falou a respeito do grupo Tertúlia ter surgido inicialmente com uma ideia de grupo de estudos. E essa foi uma experiência que eu vi nos 3 países pelos quais eu passei. Grupos surgidos com esse olhar de ler, de estudar, de analisar, colocar em diálogo a sua praxis política e as suas descobertas teóricas. Como é que você reagiria a isso enquanto as perguntas vão chegando? Eu não consegui compreender bem a pergunta. Desculpa. O que eu dizia é o seguinte: você, em algum momento, disse que o Tertúlia começou a partir de um grupo de estudos, certo? Sim. E essa foi uma experiência que eu vi muito presente no Uruguai e também no Peru. Mulheres negras politizadas, organizadas, reunindo a sua praxis política com novas aquisições de reflexões teóricas. Como é que você reage a isso? Eu acho muito importante, porque a educação é fundamental para que você possa ver as coisas de outra maneira, sim? Eu quero lembrar uma anedota que sempre comparte um professor, compartilhou em um livro de História da Educação, professor Pablo Pinot. Falou que na Argentina, na Catamarca do século XIX, você tem um negro liberto que aprendeu a ler, sim? E esse negro foi açoitado na praça por aprender a ler. Então, eu acho que é um ato de resistência de nós, as mulheres, aprender a ler de outra maneira, sim? Nossa história e a realidade social. Porque nós temos uma alienação cultural, uma alienação social, política. Então, eu acho que fortalecer os círculos de estudos das mulheres negras ajuda também a politizar sua identidade e a ver também, aportar ferramentas para que possa interpretar o que acontece de uma outra maneira. E se você não conhece sua história, você não tem como entender esse lugar de subalternização que você tem hoje. E você não tem como encontrar ferramentas para você combater este sistema
de explotação e de racismo que oprime. Então, eu fico muito gostosa, eu gosto muito também disso, de nós poder construir conhecimento, ¿sí? Porque el racismo también, una de las maneras en que ha operado es negar que población negra tem entidade, tem conhecimento, tem história. Então, você tem que responder a isso com mais conhecimento, com mais história, para poder romper racismo epistêmico, ¿sí? E racismo estrutural. Muito obrigada. Perguntas? Vamos lá. Quem vai fazer? Olá, nós temos aqui a pergunta da Caroline Otávio, e ela pergunta se a professora puder explicar de novo o que seria essa desigualdade de agência. Tá bom. Sim, professora? Sim, vou explicar. Muito obrigada. CEPAL não desenvolve muito, eu acho que nós podemos desenvolver, porque está muito boa também. CEPAL fala que na América Latina no solo está mal distribuido el poder económico y el acceso a recursos, ¿sí? Sino también la capacidad de que la población pueda participar de manera igualitaria en las decisiones colectivas, ¿sí? A eso se refiere con la agencia, la posibilidad de poder ser você un sujeto que puede intervenir en las condiciones sociales, en la discusión política y en el diseño de su propia vida. Entonces, cuando você está todo el tiempo preocupándose por el sustento diario, por combatir racismo, por combatir discriminación, la capacidad suya de poder decidir o participar de las decisiones colectivas reduce. A eso fala con desigualdades de agencia, ¿sí? Se ve muy reducida y nos vemos en nuestras familias, ¿sí? Tem que estar todo el tiempo la familia negra resolviendo desigualdades materiais, resolviendo desigualdades étnico-raciais. Entonces, dificilmente pode se vincular en las decisiones. Entonces, você que tem a cambio grupos de poder, clases específicas que sí pueden hacer eso. Entonces, pueden hacer que el Estado escuche las sus demandas y pueden también tomar control del Estado para orientar en la decisión que ellos quisieran. ¿Se comprendió agora sim? Perfeito. Muito obrigada, professora. Próxima. Tá bom. Então, boa tarde. Eu trago uma pergunta da colega Alessandra Pio. Ela está fazendo a pergunta para as duas professoras, para a Ana e para a Jo, como elas entendem a atuação da mídia em nossos movimentos de mulheres negras. Aí ela colocou uma observação: pergunto porque sinto muitas manipulações comerciais, estéticas, enfim. Essa é a pergunta da colega. Acompanhou a pergunta, professora? Sim, eu compreendi. Hoje a aula é com a professora, eu vou deixar que ela responda. Desculpa, Alessandra. Sim, muito bom. Eu compreendi a pergunta e eu coincido com essa apreciação da manipulação que tem alguns mídias e também a comercialização também para sacar conteúdo político, né? Vaciar o conteúdo político das estéticas negras, ¿sí? Tem também um mercado produzido. Mas eu penso que isso também admite uma exceção em que sentido? Rita Segato e Cláudia Briones falam das formações nacionais, ¿sí? Racializadas. Você tem que atender também a cada contexto de como são essas formações nacionais racializadas. Então, eu acho que la producción de esas estéticas en la Argentina ahora es un acto positivo que abona para ese ejercicio de reconocimiento y que ayuda para ese ejercicio de visibilización, ¿sí? Entonces, no consigo negar toda esa necesidad de politizar las estéticas o no veo solamente como un abuso de un mercado, ¿sí? Depende de los contextos, de momentos históricos também, e neste momento, ou esta conjuntura na Argentina, é positivo que exista
porque a estética afro se ha tomado o espaço urbano, ou muitos espaços urbanos. E isso é importante para começar a generar, ¿sí?, a mudar a mirada, ¿no? Porque nós também temos que mudar a mirada. A sociedade argentina tem que mudar a mirada. En la lectura del Estado, esto está cambiando un poco. El Estado ha abierto algunos programas, incluyó población no censo, mas ainda en la sociedade tem muito problema. Eu quero comentar uma anedota pequenina. Hace 2 ou 3 meses, não, antes da pandemia, em fevereiro, eu viajava no trem hacia meu trabalho y un hombre golpea sin querer, sin intención, a una mujer cuando él se para. Y la mujer ficou muy molesta. El hombre se disculpó y ella seguía muy molesta. Entonces, una chica falou, y yo también falei, que el hombre ya se había disculpado. Que eu falei, el hombre se disculpó, fue involuntario, disculpen, ¿sí? La mujer falou para mim, você não pode falar, sim? Você não é de acá. Você tem que agradecer que foi recebida acá. Ela falou isso para mim, sim? Então eu fiquei pensando, a mulher baixou do trem muito rápido. E eu segui pensando nessa expressão. Sim? Para essa mulher negra, tem que agradecer entrar na Argentina. Sim? Tem que agradecer que foi recebido acá. Sim? Então, frente a isso, tem que fazer muito trabalho cotidiano para poder transformar o racismo que tem nesta sociedade. Sim? Encontramos coisas desse gênero em São Paulo em relação aos nordestinos. E cada vez mais, na atual conjuntura, isso aumentando de forma assustadora. Peço que continuem com as câmeras fechadas. Enquanto vem a próxima pergunta, eu estou vendo aqui algumas dúvidas, né? Na sala, na Classroom, tem vários materiais disponíveis, vários vídeos, artigos, livros. Uma outra coisa, o formulário também está na sala Classroom, e de agora por diante, todas as nossas comunicações serão pela sala Classroom. Então, por favor, é por lá que a gente tem que acessar sempre, de agora por diante, no curso. Por favor. Próxima pergunta, Priscila? Olá. A próxima pergunta é da Ana Beatriz, e ela gostaria de saber por que é chamado de feminismo negro no Brasil e não pode ser caracterizado como tal. Não entendi a pergunta, não. Nem eu entendi, desculpa. Porque o que é chamado de feminismo negro no Brasil não pode ser considerado ou caracterizado como tal. Ah, a pergunta então é para mim, porque fui eu que fiquei indecisa, né? Jô. Diga, Valdeci. Só complementando essa pergunta, na verdade, eu pergunto o seguinte: quais são as questões e críticas que apontam para essa dificuldade ou compreensão das pesquisadoras estudiosas em um movimento caracterizar o movimento de mulheres negras como feminismo negro? Perfeito. Eu fiz essa afirmação, não a partir de mim, enquanto pesquisadora, mas a partir de uma ativista, como eu dizia na época, né, no momento, uma ativista histórica, feminista, negra, do movimento de mulheres negras, e que, segundo, na visão dela, não se pode caracterizar o que chamamos aqui de movimento de mulheres negras como feminismo negro, e eu entendo que ela dizia isso, principalmente pelo fato de que nós temos um grande número de mulheres no movimento de mulheres negras que não se autodenominam como feministas. E logo no início eu apresentei também um recorte breve do texto da professora Sônia Santos, que nos ouve, Sônia Beatriz Santos, em que ela vai fazendo um recorte dos vários feminismos que se encontra no mundo, e ela vai dizendo que uma das características desse feminismo é que ele também vai englobar mulheres que são ativistas negras lutando
contra as diversas opressões, mas não necessariamente se autodenominando como feminismo. Então, nós estamos falando aí que há uma tensão nessa reflexão nesse momento. Há um olhar a partir das ativistas, umas se autodenominam feministas, outras não, e há um olhar, uma categoria construída muito mais a partir da academia, em que nos coloca a todas dentro de uma umbrella, de um único guarda-chuva de feminismo negro. Então, essa tensão eu encontrei na Argentina, eu encontrei no Uruguai, encontrei no Peru, e estou segura de que no Brasil também, mas o Brasil não foi meu olhar de estudos, né? Eu poderia falar aqui muito tempo enquanto uma ativista, mas não enquanto uma pesquisadora sobre o Brasil nesse momento. Vamos lá. Quem vai? Próxima pergunta, Regiane? Sim. Então, a nossa colega Cristiane Malungo pergunta, aqui no Brasil observa uma certa tensão geracional entre os movimentos negros e os coletivos. Isso também tem acontecido na Argentina e na Colômbia? La tensión generacional entre mulheres do movimento negro, essa é a pergunta, né? Bueno, eu acho acá tem o seguinte, eu observado o seguinte, o movimento de mulheres foi, em princípio, impulsado por mulheres jovens, ¿sí? Eu falei no momento que o movimento negro na Argentina estuvo sempre precedido por mulheres, ¿sí? Mulheres grandes que hicieron o abrieron la luta. Mulheres grandes, mulheres adultas, mulheres mais velhas. Eso, mulheres adultas abrieron la luta y han estado siempre presentes. Mas, nos últimos años, han entrado al movimiento generaciones jóvenes que son ellas que han impulsado esta agenda de género. Então, eu não vejo aí rivalidade, mas vejo sim contribuições dessas populações jovens para ampliar o debate, para discutir outras questões. Mas sim vejo tensões, entre mulheres afro-argentinas e mulheres migrantes também, não? Como todo movimento, os movimentos têm tensões, têm diferenças. Eu acho também aí foco de tensão, sim? Por la visibilidade, por distintas questões também aí, mas eu acho que não são substantivas, que não dividem o movimento e que podem ser salvadas se nós fortalecemos todos os processos de formação política, de articulação, de reflexão, tem que passar por aí. Perfeito. Nós estamos quase lá, né? Mas ainda temos mais aí uns 15 minutos, mais ou menos. E qual é a próxima pergunta, Priscila? Tem alguma aí? Tem sim, professora. É da Vivian Costa. Ela fala sobre a ação acadêmica que nós, mulheres negras, podemos desenvolver. É fato que em muitos espaços acadêmicos encontramos barreiras para nos desencorajar. Nesse contexto, diante da nossa força, capacidade, o que vocês, professoras, poderiam nos orientar a promover mais pesquisas voltadas para trazer para a vista de todos tudo que reside numa espécie de ponto cego dos dados? Acompanhou, professora? Sim, tem que ver com que nós podemos recomendar para fazer pesquisas. É isso mesmo? Contribuir. Como contribuir? Como contribuir desde a pesquisa? Isso. Bueno, eu acho essa pergunta também muito importante. E eu vengo trabalhando desde há vários anos com a Associação de Investigadores Afro-Latino-Americanos e do Caribe, que essa associação se formou ao interior de um dos COPENES, ¿sí? Do Congresso de Pesquisadores Negros, que eu visito muito, porque gosto também como espaço de resistência. Então, na América Latina, nós estamos tentando agora mesmo articular a esses professores, ¿sí? Afrodescendentes ou negros que tem na região, que tem muito pouquinhos,
Porque mientras você mais avança na estrutura social, mientras mais arriba está, lo mismo acontece con la educación superior, más blanca es, menos negra es. Entonces, muy pocos profesores en la enseñanza superior. Entonces, nos venimos trabajando para visibilizar a esos profesores que también están subrepresentados en las universidades. Y también venimos trabajando para visibilizar todo el pensamiento negro, porque você tem toda una tradición intelectual do pensamento negro afrodiaspórico que no tem reconocimiento en las universidades, ¿sí? Que no está integrado en los programas das clases. Por eso, cuando eu olhei los programas da professora Joselina, você tem aí muita mulher negra, você tem aí muita produção negra, você tem invitadas negras. Nós temos que seguir fazendo isso. Nós temos várias professoras Brasil afora fazendo isso. Várias. Perfeito. Temos que seguir fazendo isso para visibilizar toda essa produção intelectual. Então, nós estamos fazendo isso. Há trabalho muito lindo também na Colômbia que se está fazendo, recuperando pensadores afrocolombianos, ¿sí? Y las contribuciones que tienen feitas también para el pensamiento. Entonces, nuestra meta es poder hacer esto en toda la América Latina. Entonces, vamos avanzando. Ahora mismo quiero contar una buena noticia. Se formalizó la Asociación de Investigadores Afrocolombianos. Y fica muy bueno, es una buena noticia porque nós temos la de Brasil, temos la de Colombia y vamos a seguir consiguiendo otras en otros países, ¿sí? Y tenemos la Asociación Latinoamericana. Entonces, es muy importante ese tema da pesquisa, ¿sí? Para romper racismo epistémico. Você como rompe racismo epistémico, bueno, tem que traer población negra también ahí, tem que ter población negra produciendo, tem que leer autoras negras también, autores negros. Tem que citar esos autores, tem que fazer parte dos programas, sim? Professora, estamos chegando ao final dessa nossa primeira aula. Não, ainda temos mais 10 minutos. Perdão, olhei errado aqui. Próxima pergunta, Rejane. Sim, então, a colega Beatriz Pereira, né, pergunta como a senhora percebe o tratamento da memória da população negra na Argentina. Aí ela faz uma observação, tanto pela população argentina quanto pelo Estado. Tá bem. Essa é uma boa pergunta também. Para o Estado ainda, o Estado está aprendendo recém. Nós temos um Estado cuya política justamente se caracterizó por lo contrario, por hacer a un lado, por silenciar, por apagar la memoria negra. ¿Sí? Você vai a ver eso na história argentina, siglo XIX, siglo XX, ¿sí? Você vai ver eso muito. Então, é um Estado ainda sin experiencia nessas temáticas, né? E aí eu acho que o movimento negro ha contribuído a que o Estado vaya obteniendo o ampliando o pensando de otro modo esta cuestión. Entonces, eso ainda no está desarrollado como política pública y tampoco está muy desarrollado en el movimiento. Tem organizaciones que falam de esto, mas eu acho que no hay ainda uma discussão elaborada sobre isso, ¿sí? Essa é uma deuda também importante. Tem algumas questões planteadas, mas não há uma discussão elaborada ou fundamentada ainda forte que possa traduzir isso também em políticas públicas ou em uma ferramenta também de luta do movimento. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. O próximo ano nós comemoramos 20 anos da Conferência de Durban. E a Conferência das Américas, que antecipou Durban, é um marco na discussão e na luta pelos direitos da população afrodescendente nessa região das Américas. E que foi no Chile essa conferência. A minha pergunta é: há nesse momento na Argentina, por parte do movimento de mulheres negras, por parte do movimento negro de um modo geral, alguma preparação para esses 20 anos de Durban? Essa também é uma boa pergunta. Ainda não há uma agenda coletiva.
eu não posso assegurar se as organizações em seu interior estão discutindo isto, sim? Mas como agenda coletiva de los espaços que nucleam mulheres negras ainda não está instalada, sim? Ainda não. Perfeito, perfeito. Quem é que faz a próxima pergunta? Temos outra? Sou eu. São duas em uma. Vou tentar fazer um resumo Fale aqui. um pouquinho mais devagar, por favor, tá? Tá. Qual é o papel das políticas sexuais e da formação dos ideários da família tradicional na manutenção da noção de outro conferida às mulheres negras na América Latina? Eu posso que você fale mais devagar, por favor, Isso. para conseguir entender. Qual é o papel das políticas sexuais e da formação dos ideários da família tradicional na manutenção da noção de outro conferida às mulheres negras na América Latina? Eu vou tentar responder, mas eu sigo sem compreender muito que é o que a pergunta interessa conhecer, sim? E aí eu entendo que a pergunta está falando sobre políticas sexuais. Isso. Isso. E sobre qual é o papel dessas políticas no quê? Conferida às mulheres negras na América Latina. Bueno, esse é um tema. Se você pode olhar as políticas na América Latina, eu vou dizer uma coisa. O país que mais avanços tem em políticas públicas para a América Latina é Brasil, sim? Brasil e na Colômbia são os países que mais têm políticas, e na Colômbia com todas suas dificuldades. Se uno pode caracterizar essas políticas na América Latina, sim, nas pesquisas que eu he hecho ou tenho feitas, essas políticas ainda são políticas do reconhecimento, políticas que avançam nas questões de educação, sim? Ou políticas de saúde muito poucas. Políticas de saúde você tem em Brasil, sim? E tem também em Costa Rica, que Costa Rica tem um plano de saúde. Mas em los outros países ainda não avança uma agenda que incorpora de uma maneira muito forte a questão da saúde. Na Colômbia você não tem essa questão. Então não tem como falar sobre isso, só falar que as políticas han acontecido en unas áreas y no en otras, y que Brasil sigue siendo en la región el país que más tiene avanzado sobre eso. El resto de los países tienen muy pocas cosas feitas. También tiene que ver, eu acho, con que el movimiento negro en Brasil tiene mucha fuerza, tiene muchos años de lucha, y en los otros países, aunque también tienen años de lucha, ¿sí? Las conquistas son otras. Colômbia não tem como fazer também, porque Colômbia tem, ademais dos problemas estruturais, tem conflito armado, tem conflito com paramilitares, tem conflito social urbano que ameaça cotidianamente a vida das populações. Então, ainda aí não há produzido uma política que pense essas questões. Sim? Isso poderia eu falar. Ok, professora, agradecemos imensamente. Você tem mais alguma pergunta, Priscila? Porque Regiane não tem mais. Tem, Priscila? Sim, eu vi o horário, já li as informações. Então, estamos... Professora, sim, só uma dúvida, se a senhora puder repetir o nome da poeta que mencionou no início, que a senhora mencionou no início. May Owen. M-A-Y-A-Y-I-N. May Owen. E a última é para saber... Nós não vamos ter tempo. Isso aí vai ficar para o próximo encontro. Não? Nós queremos agradecer imensamente a professora Anne, agradecer novamente a equipe, agradecer as pessoas que acreditaram nesse curso, afinal de contas, se inscreveram num curso que só tinha título, né? Nós não tínhamos uma programação oferecida, então isso demonstra também interesse pelo tema, né? Ninguém sabia que teria uma aula magistral dessa magnitude, então
o fato de haverem acreditado no nosso trabalho, isso também nos honra muito. Professora, suas palavras finais, por favor, e mais uma vez, muito obrigada. Isso. Eu quero novamente agradecer a você pelo convite, sim, agradecer ao professor Walter, a toda a sua equipe, agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui e novamente parabenizar este excelente curso, bem como uma bocanada do aire fresco, sim, que nós necessitamos agora mesmo muito no Brasil e muito em nossa América Latina, que tem vista ameaçada agora por políticas autoritárias, neoliberais, políticas que nos condenam à pobreza. Então, eu celebro muito este curso e quero novamente parabenizar a você, profa. Muito obrigada e eu espero que mi portunhol alguma coisa se Foi haya ótimo. entendido. Muito obrigada. Foi ótimo. E a todos e todas, nos vemos na próxima quinta-feira, às 15 horas, novamente, com outra grande palestrante de um dos 3 países. A gente está trabalhando sempre com elemento de surpresa. Com surpresas excelentes. Um abraço a todas e todos. Obrigada, professora. Gracias. Uau, quanta gente! Parabéns! Maravilha! Maravilha! Muito obrigada. Compartilhar aqui. Obrigado pelas energias positivas. Recebi aqui os axés todos, de todo mundo. Valeu demais. Aqui é o axé, professora Jo. Olha, estou recebendo tudo aqui. Valeu. Poderosa, meu Deus. Parabéns! Por isso que eu estava vibrando aqui. Demais. Maravilhosos. Muito bom ter mãe. Até a próxima. Até quinta. Até quinta. Tchau. Até.